Fala, impressionadores! Na aula de hoje eu vou disponibilizar para vocês uma planilha para sorteio no Excel. Então imagina, você quer sortear alguma coisa, quer sortear, por exemplo, um nome. Você pode usar essa ferramenta que eu vou te mostrar como funciona e disponibilizar aqui na descrição desse vídeo para você. Vamos começar entendendo como funciona essa ferramenta. A ideia aqui é a seguinte, eu estou usando a pasta de trabalho Sorteio no Excel. Essa pasta de trabalho está à sua disposição para download aqui embaixo. Se você for pegar essa pasta de trabalho para sempre poder usar e fazer um sorteio quando você quiser, comenta aqui para mim, eu vou pegar. Deixe seu comentário para eu saber que você pegou. Eu vou pegar, é um sinal de que você gostou e vai aproveitar desse arquivo em Excel. Eu tenho aqui então uma lista com mais de 100 nomes. O primeiro é a Bruna, depois o Carlos, depois a Patrícia, e assim vai até chegar na linha 110, onde eu tenho o nome do João Martins. E eu quero então sortear um desses nomes. Como que funciona essa ferramenta? Eu tenho aqui 1, 2 e 3. Eu vou apertar no 1, depois no 2 e depois no 3. Quando eu chegar aqui no número 3, eu vou ter o nome do ganhador. Então, é importante te explicar como que funciona a lógica, o raciocínio por trás desse arquivo. Vamos lá, vou apertar no 1, depois no 2 e depois no 3. Repara que o ganhador, então, nesse caso, foi a Giana Antunes. Eu posso apertar, então, aqui, nesse botãozinho, para ele zerar. E eu posso apertar nesse para começar novamente. Começo novamente, Giana Antunes, 1, 2 e 3. O ganhador dessa vez foi o Severiano Cop. Clico aqui, zerou. Cliquei, começou novamente. 1, 2 e 3. E o ganhador agora foi o Ray. Bom, então o que é legal você entender? Que essa ferramenta, ela é, além de tudo, visual. Ela é funcional e visual. Por que eu fiz questão de fazer algo funcional e visual ao mesmo tempo? Porque pode ser que você queira dar transparência sobre o seu sorteio. Você pode querer, por exemplo, gravar com o seu telefone celular esse sorteio para mostrar no seu Instagram ou então para mandar num grupo de WhatsApp para os seus amigos verem que você foi íntegro na hora de fazer esse sorteio. Além disso, a gente está usando aqui uma fórmula. E essa fórmula, ela exige conhecimento de 3 funções diferentes. A função índice, a função aleatório entre e a função lins. Eu vou te explicar nesse vídeo essas 3 funções de forma individual e vou deixar um desafio para você. Qual vai ser o desafio? Pegar os conhecimentos que eu vou passar nesse vídeo e também 2 outros vídeos recomendados que eu vou pedir para minha equipe colocar aqui na descrição. E aí você vai, junto com o conhecimento desse vídeo e com esses outros 2 vídeos recomendados que vão estar aqui na descrição, tentar juntar tudo e fazer essa ferramenta. Lembrando que se você não quiser ter o trabalho de tentar fazer isso do zero, você pode simplesmente fazer o download e usar sempre que você precisar. A boa notícia é que eu já deixei de um jeito aqui que é personalizável. Ou seja, se você tiver 110 nomes ou 500 mil nomes, isso aqui vai funcionar. Se você colocar aqui, então, novos nomes nessa lista, então vamos imaginar que depois do João Martins, agora eu vou botar o Carlos Silva, a Lúcia Ferreira e a Luísa França. Adicionei mais 3 novos nomes. Esses 3 novos nomes vão ser contemplados aqui na hora de eu fazer esse meu sorteio. Assim como, se você quiser sortear só 15 pessoas, também vai funcionar. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui no na 16ª linha e vou deletar todo mundo daqui para baixo. Tá? Então, eu vou deletar e vou deixar só esses primeiros nomes aqui, esses primeiros 14 nomes, da Bruna até a Ágata. Agora, esse sorteio é feito considerando só esses nomes, da Bruna até a Ágata. Se eu zerar, repara que eu posso clicar aqui para começar e 1, 2, 3, o ganhador foi a Emma. A Emma está aqui, A Emma está onde? Aqui, É a 14ª linha. Zerei. Começo novamente. 1, 2, 3. Agora o ganhador foi o Pedro. O Pedro está aqui na 7ª linha. Então você pode colocar mais nomes ou menos nomes. Você pode editar esses nomes que estão aqui. Fica à vontade. Bom, vamos lá. Vamos começar então agora a entrar na parte de conhecimento. O que você precisa saber para conseguir construir uma ferramenta igual a essa? Vou criar até uma nova planilha, clicando aqui nesse nova planilha. E aí, eu vou colocar assim, nome, e vou colocar aqui 4 nomes. João, Pedro, Lucas e André. Deixa eu dar um zoom ali para a gente chegar bem pertinho e trabalhar
com essa lista pequenininha, só para a gente exemplificar algumas coisas que são importantes para entender como que funciona as 3 funções necessárias para chegar nesse resultado. Lembrando que as 3 funções que a gente usa para criar a fórmula que vai fazer isso aqui acontecer são índice, é a primeira, aleatório entre é a segunda e lins é a terceira. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou escrever aqui o nome dessas 3 fórmulas. Índice, aleatório entre e lins. São as 3 funções que eu vou te ensinar nesse vídeo. E aí, pegando o conhecimento dessas 3 funções, juntando tudo isso e assistindo as aulas complementares que estão na descrição, você vai ter todo o conhecimento necessário para chegar nesse resultado final. Vamos começar pela função índice. O que a função índice faz nesse caso aqui? Ó, vou colocar igual índice, tem que ter agudo no i. E olha como ele é simples. Você vai selecionar uma matriz, por exemplo, selecionei aqui de A2 até A5. Então, peguei os 4 nomes, João, Pedro, Lucas e André, ponto e vírgula, e depois colocar um número de linha. Se esse número de linha for o número 1, ele vai pegar o primeiro nome dessa matriz, João. Se esse número de linha for 3, ele vai pegar o terceiro nome dessa matriz, que é Lucas. Repara, 1, 2, 3. E se for 4, vai pegar o quarto nome, André. Então, esse número de linha aqui, ele vai pegar o nome que está naquela posição, o nome que está na quarta posição, o nome que está na segunda posição, o nome que está na terceira posição ou o nome que está na primeira posição. Se você colocar, por exemplo, 5, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque essa matriz que eu selecionei aqui no primeiro argumento, ela só tem 4 posições. Então, se eu colocar 5, por exemplo, aqui, vai aparecer um erro de referência. Aí eu tenho que mudar e colocar 1, 2, 3 ou 4. Se eu colocar 3 agora, vai aparecer o terceiro nome. 1, 2, 3, está lá, Lucas. Beleza. Então, essa aqui é a nossa primeira função necessária. A próxima função que a gente vai usar é a aleatório entre. E olha como é simples. Eu coloco aqui sinal de igual, aleatório entre, e aí eu vou ter um número aleatório entre um número inteiro inferior e um número inteiro superior. Por exemplo, se eu colocar aqui 1,100, e aí fechar parênteses e dar Enter, o Excel vai me dando números inteiros entre 1 e 100. Por exemplo, o primeiro número que ele me deu foi 76. E agora, como é que eu faço para ter um próximo número aleatório entre 1 e 100 mudando? Eu posso clicar aqui na guia Fórmulas, e dentro da guia Fórmulas, aqui em cima, ó, lá do lado direito, tem uma opção de cálculo, calcular agora. Cada vez que eu clico aqui nesse calcular agora, ele vai atualizando essa função e vai me dando um novo número entre o número inferior e o número superior. Então, cada vez que eu clico aqui, ele vai atualizando. Eu poderia também, ao invés de ficar clicando aqui, usar um atalho, que é o atalho F9. Tá vendo ali, ó? Calcular agora, entre parênteses F9. Então, se eu for apertando F9, ele vai atualizando e vai me dando números entre 1 e 100. Se eu colocasse aqui entre 1 e 1000, ele ia me dar números entre 1 e 1000. Se eu colocasse entre 1 e 1 milhão, números entre 1 e 1 milhão. Essa é a função aleatório entre. Nesse caso aqui, eu poderia colocar para ele me dar um número aleatório entre 1 e 4. Por que entre 1 e 4? Porque eu tenho aqui, ó, João, Pedro, Lucas e André. 4 nomes. Então, eu vou colocar aqui, ó, aleatório entre 1 e 4. E olha que interessante, a cada vez que eu aperto a tecla F9, ou aperto aqui em calcular agora, ele vai variando esse número aqui. Como são poucos números, 1, 2, 3 e 4, eu posso apertar na tecla F9 e continuar vendo o mesmo número. Por quê? Porque ele pegou aleatoriamente o mesmo número de forma consecutiva. Se você está trabalhando com um universo de números, ou seja, o inferior e o superior muito grande, é improvável que você aperte F9 e continue vendo o mesmo número. Então, quanto maior o número de números entre o mínimo e o máximo, maior as chances de você apertar F9 e ver um número diferente. Aqui pode acontecer de você apertar F9 ou de você mandar calcular e continuar vendo o mesmo número. Ó, estou apertando aqui, ó, apertei 2 vezes e ele continua mostrando o número 1. O que eu poderia fazer agora? Juntar essas 2 funções que eu já te ensinei e criar uma fórmula usando o índice com o aleatório entre. Então, repara, aqui no índice eu coloquei o número 3, para ele pegar o terceiro nome dessa lista. Se eu colocasse o número 2, ele ia pegar Pedro, que é o segundo nome dessa lista. Agora, se eu, ao invés de colocar 1, 2, 3 ou 4, eu selecionar a célula onde eu construí aleatório entre. Cada vez que eu calcular, ele vai me dar um novo nome. Ó, tá lá, André. Se eu mandar calcular,
aqui virou 2 e aqui virou Pedro. Se eu mandar calcular, aqui virou 1, aqui virou João. Se eu mandar calcular, aqui virou 2, Pedro novamente. Se eu mandar calcular, repara que eu cliquei e continua aparecendo 2. Não tem problema, ele pegou um número aleatório entre 1 e 4 e, por coincidência, 2 vezes seguidas, esse número foi o número 2. Então é importante ter ciência disso. E por fim, a gente tem aqui esse lins. O que é esse lins? Igual lins. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa função do Excel. Retorna o número de linhas em uma referência ou matriz. Olha que interessante. Se eu colocar igual lins, abrir parênteses e selecionar essa matriz aqui, ele vai olhar para essa matriz e vai me dizer o seguinte: quantas linhas essa matriz tem? Essa matriz tem 1, 2, 3, 4 linhas. Então tá lá, ó, o número 4. Por que isso é importante? Porque eu criei uma ferramenta que é personalizável. Sendo ela personalizável, se você tiver aqui, por exemplo, 14 nomes ou tiver 300 mil nomes, vai funcionar. Por isso que é importante você ter o conhecimento dessa função lins. Porque eu associo o conhecimento da função lins com um outro recurso do Excel, chamado formatar como tabela. E aí, quando eu formato como tabela, eu deixo isso tudo automático. Mas, lembra que eu falei? Eu vou deixar uma parte do conhecimento necessário para construir essa ferramenta aqui na descrição. Então, vão ter 2 vídeos que eu vou pedir para a minha equipe colocar com muito cuidado aqui na descrição desse vídeo para você assistir. E junto com o conhecimento que eu te passei agora de índice, aleatório entre e lins, você conseguir chegar no resultado final. Dando um spoiler, o que você vai precisar fazer? Formatar como tabela. Então, eu vou formatar como tabela, porque quando você formata como tabela, à medida que você coloca novos nomes, por exemplo, o Bruno, ou então sei lá, Lucas, eu vou aumentando essa minha tabela aqui. E aí, o que vai acontecer? Na hora de fazer a função lins, ao invés de selecionar um intervalo fixo, esse intervalo fica variando. Esse número aqui, portanto, vai mudando. Repara que se eu botar agora aqui, ó, Maria e Luísa, o que acontece com a célula E3, ali do lado de lins? Está mudando. Se eu colocar aqui agora, ó, Lúcia e Tatiana, repara que esse número vai mudando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou associar essa mudança ao aleatório entre. Então, o aleatório entre vai ser entre o 1, por exemplo, e o 10. Tá vendo? Esse número está mudando, agora aleatório entre vai mudar também. E por fim, eu vou chegar aqui na função índice e vou falar, ó, índice, pega para mim esse número lá da célula do aleatório entre. Então, o lins muda, porque eu formatei como tabela. Consequentemente, o aleatório entre muda, porque ele está pegando a informação lá do lins, e o índice vai mudar também. Pô, João, ficou muito confuso, não entendi essa parte. Por quê? Porque intencionalmente eu preparei 2 vídeos para você assistir e juntar com conhecimento e conseguir construir essa ferramenta. Repara que agora eu consigo calcular, né? Então, fórmulas, eu vou calculando e eu vou tendo novos nomes. E está tudo automático. Ou seja, se eu aumentar essa lista ou se eu diminuir essa lista, isso aqui fica automático também. O que você vai ter que fazer? Juntar tudo isso que eu te mostrei aqui numa única fórmula. Se você quiser um spoiler, é só olhar para a célula C2 da planilha Lista Nomes dessa pasta de trabalho. Então, faz o download para ter um spoiler. E aí eu juntei tudo isso com o lance de gravação de macro. Então, um dos 2 vídeos que está aqui na descrição é sobre gravação de macro, para você aprender como que você pode fazer esse lance aqui, ó, de apertar 1, 2, 3, e aí esses botões vão mudando de cor. Clico nesse aqui, os botões voltam a ficar preto. Então, eu criei aqui, ó, íconezinhos do Excel. Esses íconezinhos do Excel, eles estão aqui dentro de inserir ilustrações ícones. Beleza? Coloquei esses ícones aqui no Excel e gravei macros. Então, tem uma macro aqui que vai pintar esses 3 botões, 1, 2 e 3, de preto. Tem uma outra macro aqui que vai colocar a fonte de escuro. Aí, quando eu aperto no 1, ele atualiza e pinta de amarelo 1. Quando eu aperto no 2, ele atualiza e pinta de amarelo 2. Quando eu aperto no 3, ele atualiza e pinta de amarelo 3. E quando eu clico aqui, ó, ele pinta esses 3 aqui de preto e essa fonte volta a ficar cinza claro para ficar em branco. Então, ó, se você pegar o conhecimento que eu passei nessa aula, mais o conhecimento dos vídeos que estão na descrição, você vai conseguir fazer essa ferramenta. Eu vou começar a fazer algumas aulas assim, numa pegada meio que dever de casa. Ao invés de ensinar tudo, eu vou ensinar tipo 70%, 80% para deixar você desafiado a tentar fazer sozinho. Por quê?
porque Excel sem prática não existe. Você precisa pegar o arquivo e tentar fazer. Então, eu estou fazendo de propósito isso, para te obrigar, ou obrigar quem quer realmente aprender a ir além, não ficar só com a videoaula. E se você conseguir, comenta aqui para mim, pô, João, eu consegui fazer a ferramenta até o final, beleza? Se você também quiser que eu faça algumas aulas dando planilhas e deixando alguns deveres de casa, alguns desafios, comenta. Eu pensei em fazer isso, deixar alguns exercícios, mostrar alguns cases e falar, ó, eu vou te ajudar um pouco, mas daqui para frente eu quero que você tente fazer sozinho. Se isso faz sentido para você, se esse tipo de conteúdo aqui no YouTube faz sentido para você, deixa o seu comentário para eu saber. Bom, pega o arquivo que está na descrição, porque sempre que você quiser fazer um sorteio, ele vai estar disponível para você. Lembra de assistir as aulas de apoio e se você conseguir fazer, comenta para mim. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.